Fala amigos, bem-vindos à nossa série de vídeos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os inscritos. A gente está com mais de 2.000 pessoas recebendo esses vídeos por e-mail. Então, muito obrigado por se inscrever e vamos falar sobre violão. Bom, eu sei que aqui já tem muita gente que me conhece, que acompanha a minha página, já sabe do meu trabalho como violonista e como professor de violão, mas tem muita gente que se inscreveu agora e ainda não me conhece, e por isso eu vou falar um pouquinho sobre mim. Bom, eu comecei a tocar cavaquinho quando eu tinha 6 anos, numa escolinha da prefeitura, e meu pai me ajudava muito também, tirando os choros dos discos e me ensinando. E aí eu aprendendo os solos, a melodia de cada choro, de acordo com esses ensinos do meu pai. E aí ele me levava nas rodas, eu comecei a cada vez mais entrar no universo do choro, né? E aí com 13 anos eu gravei meu primeiro disco, que é o tributo a Esmeraldino Salles, com o conjunto 1 a 0. E continuei frequentando rodas, e nesse ambiente eu tive o prazer de conhecer vários violonistas de sete cordas, como Luizinho Sete Cordas, como Zé Barbeiro, como o Edmilson Capelupi, como o Oswaldo Colagrande, como o Israel Bueno de Almeida. E foi vendo esses caras que eu me encantei pela linguagem do violão de sete. Bom, depois disso, comprei um violão bem simples assim e comecei a me dedicar aos estudos do violão de sete cordas. Aí, nessa etapa, ainda fazia tudo de ouvido, ainda tirava as gravações todas de ouvido, pegava as gravações do Dino, as gravações do Valdir Silva, as gravações do Walter Silva, as gravações do Rafael, e ia tirando todas aquelas coisas e passando para o violão e vendo os caras mais antigos tocarem nas rodas e entendendo como aquilo funcionava. E aí foi um processo muito intuitivo, né? Muito usando bastante o ouvido e tal. E depois disso eu resolvi me informar de outras maneiras. Eu comecei a fazer faculdade de música, fiz vários cursos de harmonia, cursos de arranjo. Depois desses cursos e da faculdade, de ter aula de teoria, de ter aula de percepção, de ter aula de harmonia, eu comecei a olhar tudo aquilo atrás que eu já tinha aprendido de ouvido, né, intuitivamente, e comecei a analisar todas aquelas coisas e passar aquilo para um jeito mais sistematizado de aprender. E aí, depois disso, eu comecei a evoluir cada vez mais. Aí sim eu tive uma grande progressão no violão de sete cordas. Enfim, depois disso comecei a ser chamado para diversos trabalhos, para diversos projetos de cantores, de instrumentistas. E aí, enfim, gravei mais de 50 álbuns já até hoje. Acho que bem mais. Eu comecei a fazer uma conta aqui, mas acho que bem mais de 50 álbuns. Eu tenho 2 discos de carreira solo, que são Mistura 7, que foi lançado no Auditório Ibirapuera aqui em São Paulo. Tem o segundo que foi lançado agora, que é o Remistura 7, lançado no Sesc Pompeia, no finalzinho do ano passado. E, bom, discos super bem falados pela crítica especializada. Saiu em várias listas como melhor disco do ano. Aí depois disso, fiz vários shows também com cantores e instrumentistas pelo mundo. Toquei na Europa em vários países, como Holanda, na Sala Concertgebouw, toquei na França, toquei na Espanha, na Casa da Música, toquei, não, desculpa, Casa da Música em Portugal. Aí toquei em Israel, toquei na Colômbia, enfim, tô indo agora tocar na Angola. E eu também tenho um trabalho como professor, né? Há 5 anos já que eu ministro aulas no Auditório Ibirapuera, que é uma escola super legal, que tem coordenação do Nailor Proveta, né? Do saxofonista e clarinetista e arranjador. Também ministrei workshops, né? Falando mais sobre essa parte de professor. Ministrei workshops em lugares como a Escola de Música de Brasília, Clube do Choro de Brasília, Festival Choro Jazz de Jericoacoara, Festival de Música de Ourinhos, Clube do Choro de Paris, enfim,
também tenho esse trabalho como professor. No finalzinho do ano passado, eu lancei o meu primeiro curso 100% online, que também foi super legal. Enfim, um curso projetado e baseado no violão de 7 cordas do Dino. Né? A gente pegou algumas gravações do Dino no disco do Cartola, nos discos do Cartola. E aí, baseado nas coisas que o Dino fez, eu elaborei todo um curso em cima disso. Né? O Dino, que é o pai do violão de 7 cordas, que é o nosso mestre, que é para onde a gente olha e fala, esse é o caminho inicial, onde eu preciso me basear e focar. Enfim, fui ali e transformei tudo isso em um curso bem completo. Bom, dizendo tudo isso aqui, para falar para vocês que eu compilei todo esse conhecimento, essa bagagem de 20 anos de violão e trouxe isso compiladinho, mastigadinho para vocês nessa pequena série de vídeos que a gente vai fazer agora, que vocês vão participar junto comigo. Nessa série eu vou mostrar os pontos que eu acho mais importantes para o estudo do violão de 7 cordas. Muitas vezes as pessoas ficam com dúvida sobre algumas coisas e elas não conseguem enxergar um outro lado, e eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. E eu acho que aqui é um começo de onde a gente pode desenvolver bastante, né? Dar um passo à frente. Aqui nessa aula vocês vão ter material para estudar durante um tempo bacana aí, certo? Então, para isso eu dividi a aula em 5 partes. A primeira parte a gente vai falar das cadências mais usadas, né, no samba e no choro. A nossa segunda parte vai falar sobre escala cromática, escala diatônica e arpejos, que vão ser usados para construir baixarias. A terceira parte, a gente vai falar sobre 10 aspectos de uma baixaria. Eu vou escolher uma baixaria e vou analisar para vocês 10 aspectos onde a gente pode enxergar como aquela baixaria foi construída, certo? E o quarto aspecto, eu quero mostrar para vocês uma gravação do Sim do Cartola, onde o Dino deixa ali um acompanhamento super bonito, é quase uma aula de violão aquele Sim do Cartola. Então eu vou tocar um trecho para vocês e a gente vai analisar alguns pedaços também do Sim do Cartola. E a quinta parte, eu acho, na minha opinião, acho que é a dica mais valiosa que eu posso dar para vocês, certo? Que eu vou falar só no final da aula, então vocês aguardem aí, uma coisa que eu acho super importante, que vai fazer vocês evoluírem muito depois dessa dica. Então é isso, gente, vamos lá. Nossa primeira parte diz respeito às cadências mais importantes dentro do choro e do samba. Nem todo mundo já ouviu falar de 5-1 e 2-5-1, então vou explicar para vocês o que é isso, como que isso funciona, como que isso está dentro do campo harmônico. A gente não vai pegar o campo harmônico e destrinchar ele agora, fazer vocês entenderem tudo sobre ele. Não é o nosso foco aqui. Bom, a primeira coisa é a seguinte, a gente tem a tonalidade da música, e aqui eu vou tentar dar um exemplo tudo em Dó maior, que fica mais fácil de a gente entender que não temos acidente na armadura de clave, né? São todas as notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, certo? Então, se a gente observar o campo harmônico, vocês podem olhar ali na tela de vocês agora, que a gente tem lá o primeiro grau, Dó com sétima maior, depois Ré menor, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, certo? Então a gente só vai pegar agora o 5 e o 1, né? Que é essa cadência que eu quero mostrar para vocês, que é o dominante. Esse acorde, ele é um acorde instável que quer chegar em algum lugar. Então ele é o quinto grau para o primeiro lugar, para o primeiro grau. O primeiro grau é o acorde estável, é onde se quer chegar, que é o Dó. Então, Sol 7 e Dó maior. Essa é uma cadência que acontece muito, né? Ver se vocês conseguem escutar e entender como isso funciona. Quinto grau. Certo? Então, depois dessa cadência a gente tem o 2-5-1, né? Que aí, no nosso caso, em Dó maior, no campo harmônico de Dó maior, a gente tem Ré menor 7, depois Sol 7 e depois Dó com sétima maior. Certo? Então, vou tocar lá aqui rapidinho para vocês poderem ouvir o som. Não se preocupem com essa parte, é mais para a gente ter só esse conhecimento. Eu sei que muita gente já sabe disso, já vamos passar rápido para o próximo assunto. Então, a gente tem Dó de novo aqui.
Aí o 2, Ré menor 7, depois o 5, depois o 1 de novo. Certo? Ré menor 7, 5, 1. Então essa cadência também acontece muito. Vou tocar rapidinho aqui para vocês. Certo? Então, agora passando, a gente vai falar um pouquinho também do campo harmônico menor, só para vocês saberem como que funciona. O 5-1 no campo harmônico menor, se você pegar, aqui a gente vai falar de Lá menor, que é o relativo de Dó, né? Vamos pegar o campo harmônico de Lá menor, que também não tem acidentes na armadura de clave. Se a gente pegar o 5º grau de Lá menor, ele é Mi menor, certo? Mi menor 7. Mas a gente precisa criar a tensão nesse acorde para ele virar um dominante de Lá menor. Então, ele vira, aqui a gente coloca o Sol sustenido, certo? Para ele virar um acorde maior com sétima, que vai criar esse trítono aqui, ó, que é o intervalo de quarta aumentada, certo? Que é o Mi com sétima, dentro do Mi com sétima, que depois vai resolver em Lá menor, certo? No caso aqui, Lá menor com sétima. Então, é isso, né? Falamos do 5-1 para maior, do 2-5-1 para maior. Agora a gente falou do 5-1 para menor. Falta o 2-5-1 para menor. Quando a gente estava em Dó maior, o 2 era Ré menor com sétima, certo? Agora em Lá menor, o 2 não vai ser Si menor com sétima, certo? Ele vai ser Si meio diminuto. Essa é a diferença do 2-5-1 para maior, do maior para o menor. Né? Quando a gente faz 2-5-1 para maior, fica Ré menor 7, Sol 7, Dó maior. Quando a gente vai para menor, fica Si, no caso aqui de Lá menor, Si meio diminuto, ao invés de Si menor, Si meio diminuto, Mi com sétima e resolve em Lá menor, certo? Então, foi só uma introdução a essas cadências harmônicas. Agora a gente vai passar para a parte de escalas e arpejos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma baixaria que está em Dó maior. Como eu falei, fica mais fácil para a gente analisar quando não tem acidentes, certo? Então, aqui a gente pegando a cadência que a gente vai usar daqui a pouco, que é um 2-5-1 para Dó maior, que é Ré menor, Sol 7 e Dó, eu vou falar sobre possíveis escalas cromáticas, escalas diatônicas e depois sobre arpejos em cima desses acordes, ok? Só para a gente dar uma clareada em tudo, certo? Então, ó, primeiramente, a gente vai falar sobre escala cromática, que para mim é mais simples, né? A escala cromática, ela sempre funciona na ascendente ou na descendente, passando de meio em meio tom. Por exemplo, se a gente começa aqui no Dó, a gente tem Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, e assim a coisa continua. Certo? Eu escrevi isso aqui para vocês na partitura, depois vocês podem fazer ela na descendente, como está aqui, na ascendente, como está aqui, e depois na descendente, que é começando do Sol. Certo? Estou passando isso aqui para vocês porque a gente vai usar isso aqui daqui a pouco, na hora de construir a baixaria, certo? Só para quem quiser estudar um pouco de técnica, ó, começando aqui do Sol na descendente, a gente sempre vai ligar a última nota tocada aqui até para a corda solta. O resto vai ser tudo tocado com o polegar. Toquei até o Fá, agora não vou tocar mais com a dedeira, vou ligar. Depois de novo. Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó, e agora eu vou ligar de novo. Certo? Depois Si bemol, Lá, Lá bemol, eu vou ligar de novo.
entendeu? Sempre a última nota da corda eu vou ligar. Menos a última, que é o Dó para encerrar, que a gente toca ela com o polegar para ela sair com mais força. Então, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre as escalas diatônicas, certo? Como a gente vai usar um 2, 5, 1 para Dó maior, Ré menor, Sol, 7, Dó, eu vou pegar cada um desses acordes e vou passar para vocês as escalas que mais funcionam para cada um desses acordes. Por quê? Para cada acorde usado, a gente tem uma escala correspondente. Na verdade, às vezes a gente tem mais de uma, mas eu vou passar para vocês a mais usual, mais usada pelo Dino, pelo Rafael Rabelo, certo? Na linguagem do violão de 7 cordas. Então, a gente vai começar pelo Dó, que tem relação com o modo jônio. Então, a escala que a gente vai usar é essa aqui, ó. A escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Simples assim. Continua mais uma oitava. Só para a gente ter isso em mente, certo? A próxima é o Ré menor dórico, que vai do Ré até o Ré, sem nenhum acidente. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Simples assim novamente. Continua mais uma oitava. Certo? Depois, a gente vai falar agora sobre o Sol mixolídio, que também vai de Sol a Sol sem nenhum acidente. Certo? Como a gente está em Dó maior, acaba ficando tudo sem acidente nenhum, para facilitar a nossa vida aqui na compreensão do estudo de baixarias. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e aí mais uma oitava. Certo? Então, por que isso é importante? A gente tem que saber os arpejos e as escalas, que é o que a gente está falando agora, para depois poder passar isso para a baixaria de acordo com cada cadência harmônica. Então, eu estou passando só essa para vocês aqui, mas existem várias outras que a gente precisa com antecipação saber para depois poder criar as baixarias, certo? Então, essas aqui são simples para a baixaria próxima que a gente vai analisar já já. Agora eu vou falar sobre os arpejos. A gente tem primeiro, em cima de Dó maior, né, esse arpejo aqui. Vamos falar só sobre tríade quando a gente está falando de Dó maior, certo? Então a gente tem aqui Dó, Mi, Sol, certo? Que é tônica, terça maior e quinta justa. Depois isso se repete. A gente tem de novo Dó, Mi, Sol aqui, certo? E depois de novo Dó, Mi, Sol. Isso tem que estar tudo embaixo do dedo para vocês poderem criar com facilidade depois. Então, agora o arpejo de Ré menor com sétima. Agora uma tétrade, né? Um acorde com 4 notas. Um arpejo de 4 notas. Então, tônica, que é o Ré, terça menor, que é o Fá, a quinta, que é o Lá, quinta justa, e a sétima, que é o Dó. Então, fica Ré, Fá, Lá, Dó. Depois a gente repete mais uma oitava. A gente pode vir até a terça aqui de novo. Repetir a tônica e a terça. Certo? Isso tem que estar embaixo do dedo também. Aí depois, a gente tem um acorde de Sol com sétima. Que aí a nossa tétrade também vai ser Sol, que é a tônica, terça maior, que é o Si, quinta justa, que é o Ré, e a sétima menor, que é o Fá. Certo? Então a gente vai ficar assim no braço do violão. Mais uma oitava para frente depois. Certo? E a gente encerra aqui no Sol.
Certo, gente? Então agora que a gente já sabe quais são os arpejos e quais são as escalas usadas em 2-5-1 para Dó maior, a gente vai passar para a nossa próxima etapa, certo? Que é falar sobre a construção da baixaria. Antes de mais nada, tudo isso que a gente está falando agora, essas partituras que estão aparecendo para vocês aí, a gente vai ter tudo isso contido num material em PDF que vai sair no nosso terceiro vídeo. Então, quando eu mandar o terceiro vídeo para vocês, eu vou mandar junto um link que vocês vão poder baixar esse conteúdo todo em PDF e estudar com calma. Então, não se preocupe agora em ficar anotando nada. Pode deixar, fica calmo que vai ter tudo isso no nosso terceiro vídeo. Tá ok? Bom, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Tudo isso que eu passei agora, rapidamente, né, porque infelizmente a gente hoje tem pouco tempo, né, nessa videoaula, tá separado só por tom. Então eu falei isso só dentro da tonalidade de Dó maior, mas isso é um mundo amplo, tem várias coisas, várias relações de escala-acorde, de vários acordes em várias tonalidades, e isso é super importante a gente saber bem, saber legal, para quando a gente quiser criar nossas próprias baixarias e até para analisar outras baixarias. Quando a gente tirar alguma coisa do Dino ou alguma coisa dos outros grandes violonistas, a gente poder enxergar aquilo e saber como aquilo está funcionando, certo? Como aquilo está funcionando dentro daquela tonalidade, dentro daquela escala, dentro daquele acorde, né? Para você saber, pô, isso aqui é um arpejo de Dó, isso aqui é um arpejo de Fá, isso aqui é um arpejo de Sol 7, isso aqui é um arpejo de Ré menor. Ah, não, isso aqui agora já é uma escala. Ele fez uma escala em cima do Ré menor, ele misturou a escala com arpejo e não sei o que. Bom, então, para a gente entender melhor sobre isso, eu peguei 10 aspectos de uma baixaria agora, certo? E aí a gente vai analisar todos esses aspectos para vocês entenderem como que isso funciona, certo? Então, a baixaria é a seguinte, eu vou tocar elas para vocês rapidinho aqui, ó. Bom, a baixaria é essa, eu vou ensinar para vocês nota por nota lá agora, antes da gente começar a analisar. Então a gente tem Lá, Sol, Fá, depois Ré, Lá, Dó, Si, certo? Então até agora. Depois a gente tem Ré, Sol, Sol bemol, Fá, depois Ré, Si, Sol e termina no Dó, certo? Então devagar ela fica assim. 1 e 2 e... Mais uma vez. Só para vocês saberem das ligaduras, o que a gente toca com o polegar e o que a gente toca ligando, eu vou falar rapidinho aqui, ó. Primeiro já pode ligar de cara o Lá no Sol. Pode ligar também o Fá no Ré. Depois tudo tocado com dedeira. Lá, Lá, Dó, Si. Depois o Ré com dedeira também. O Sol, eu pego ele aqui com o indicador. O Sol solto. Quando a gente toca rápido, né, quando a gente está fazendo uma frase mais rápida, às vezes tudo para baixo, Sol polegar para baixo, fica super difícil. Por isso que a gente usa a ligadura e às vezes o indicador para poder alternar com o polegar. Então aqui eu já uso o indicador no Sol. Certo? E depois disso a gente tem Sol bemol, tocado com dedeira,
Fá com dedeira, aí sim uma ligadura pro Ré, certo? Aí fizemos a ligadura do Fá pro Ré, depois agora é tudo com dedeira até o final. Si, Sol e Dó. Então fica 1, E, 2, E, 1. Certo? Então é isso. A gente vai pegar essa baixaria agora e o primeiro aspecto que a gente vai analisar é o seguinte: quanto tempo dura essa baixaria? Certo? Então a gente pode observar aí que a gente tem o primeiro tempo, né, que tem uma pausa ali. Aí tem o segundo tempo, que é o Fá. Terceiro tempo, o Si, né, onde está começando o Si ali, a nota Si. Depois o quarto tempo, a nota Fá. E se encerra no Dó. Então ela dura aproximadamente 2 compassos e se encerra no terceiro. Então são 4 tempos de duração. Né, uma baixaria um pouco que tem um tempo médio aí de duração. Às vezes a baixaria pode ser menor, por exemplo, só como essa, certo? Ou a gente pode ter às vezes uma mais longa. Certo? Então é importante a gente saber a duração da baixaria, quanto tempo o acorde dura e quanto tempo a baixaria vai durar também. Então o segundo aspecto que a gente vai olhar é qual é a harmonia, né, que a gente está tocando a baixaria. Como eu já cantei a bola para vocês antes, é isso, a gente tem um Ré menor, certo? Um Ré menor com sétima, Sol 7 e Dó maior. 2, 5, 1 para Dó, cadência super usada, certo? Então, esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto, aonde nossa baixaria está começando? Porque a gente pode começar, por exemplo, uma baixaria na cabeça do tempo, 1, E, 2, E, certo? Ou a gente pode começar na segunda semicolcheia, que seria 1, E, 2, E, 1. Com uma pausa de semicolcheia, a gente tem que imaginar sempre a semicolcheia na cabeça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E se ela começar na cabeça, ela vai começar nesse indicador aqui. 1, E, 2, E, tá, dá, certo? Ela pode começar na segunda semicolcheia, que seria nesse dedo aqui. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, tá, certo? 1, pá, tá, por exemplo. 1. A gente pode também ter uma pausa de colcheia, certo? Que a gente vai começar aqui nessa terceira nota. Então tá lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tá, dá, certo? Então, como é o caso dessa baixaria aqui. A gente pode começar ali em outros lugares também, mas aqui a gente tem que passar rapidinho, né, para não ficar muito extenso essa aula. Nessa baixaria a gente tem essa pausa de colcheia, então a gente vai começar na terceira semicolcheia, né? Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tá, dá, certo? Então fica 1, 2, tá, dá, certo? Então é isso. 1, 2. E assim é a nossa baixaria. Agora o nosso quarto aspecto, a gente vai analisar nessa baixaria o que eu acho que ela tem de mais importante, né? Que é a relação de cada nota dessas com os acordes, né? A relação da melodia com a harmonia, certo? Então a gente vai ver agora se ela tem cromatismos, como a gente estudou lá atrás, agora há pouco, se a gente usa arpejos ou se a gente usa escalas diatônicas, certo? Então, se vocês se lembram, em Ré menor a gente tinha aquela escala de Ré menor dórico, né? Ok? Então a gente pode observar que essas 3 primeiras notas, como está pontilhado para vocês ali, desculpe, está tracejado,
tem os tracinhos embaixo ali, essas 3 primeiras, é Lá, Sol e Fá, certo? Então elas estão na sequência, né? Dentro dessa escala, se a gente pegar essa escala na descendente, por exemplo, ó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Vocês vão observar que a gente tem, no meio dessa escala toda, esse trechinho que eu peguei agora. Certo? Então, o primeiro trecho, que está com os tracinhos embaixo, são essas 3 primeiras notas de escala diatônica em cima de Ré menor. Simples. Agora a gente vai ter um arpejo, né? A gente vai tocar aqui a terça, a partir desse Fá já começa o arpejo, que está com essa linha contínua que vocês estão vendo aqui, parece um colchetes, né? Então tem Fá, Ré, o Fá é a terça, o Ré a tônica. Aí de novo a gente tem aqui, aliás, agora a gente tem a quinta, que é o Lá, depois a sétima, que é o Dó. Quer dizer, agora tocamos só notas de arpejo. Certo? Então, agora a gente vai resolver no Si, certo? Que já está na mudança de acordes. Então, até agora a gente tocou escala diatônica, depois arpejo, tudo em cima de Ré menor. Agora a gente vai para Sol, 7, certo? E agora a gente vai analisar o que tem aí na baixaria. A gente tem Si, Ré e Sol. Isso não está com cara de escala, não tem notas sequenciais, uma na frente, uma depois da outra. Ela tem saltos. Então, quando é assim, a gente já desconfia que pode ser um arpejo. E aqui, nesse caso, realmente é. A gente começa na terça do Sol 7, certo? Depois a gente vai para a quinta de Sol 7, que é o Ré. Depois a gente vai para a tônica de Sol 7, que é o Sol, o próprio Sol, certo? Então, a gente tem, depois disso, né? Nesse caso eu deixei de novo para vocês aí com uma linha contínua, né, que parece um colchete de novo. Antes a gente teve um arpejo de Ré menor, agora é um arpejo de Sol 7. Si, Ré e Sol. Agora eu deixei pontilhadinho para vocês terem uma linha pontilhada, que esse é um cromatismo, é o único cromatismo que a gente tem nessa baixaria, que ele vai da tônica de Sol até a sétima de Sol, que é o Fá aqui. Certo? Então o cromatismo é Sol, Sol bemol e Fá. Certo? Esse Sol bemol ele não faz parte da escala, não faz parte do arpejo. Ele está aí justamente por causa do cromatismo. Uma nota depois da outra, certo? Com intervalos de meio tom. Então, Sol, Sol bemol e Fá. Certo? Então até aí, ok. Agora o que a gente vai ter até o Dó? A gente tem, novamente, um arpejo em cima de Sol 7. A gente sai do Fá, que é a sétima, depois a gente vai para o Ré, depois que o Ré é a quinta, o Si, terça maior, e depois o Sol, certo? Que é a tônica de Sol 7. Então a gente fez aquele exercício agora há pouco, né, que a gente pegou só o arpejo de Sol 7, era exatamente isso que a gente fez agora. Naquele exercício a gente tinha Sol, Si, Ré, Fá, e a coisa se repetia. Sol, Si, Ré, Fá, né? Tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor. E agora a gente vai ter ele de novo, só que na descendente. Em vez de... a gente tem... certo? E aí a gente encerra no Dó. Certo? Já caindo no acorde de Dó maior. A gente tem esse salto da tônica desse acorde dominante, que é o Sol 7, direto para o Dó. Isso pode acontecer sim, e funciona super bem. Então a gente tem, recapitulando, parte mais importante. Escala diatônica em cima de Ré menor, arpejo em cima de Ré menor, agora vai entrar o acorde de Sol 7. Arpejo de Sol 7, escala cromática de tônica até a sétima, que ocorre muito, isso vai acontecer muito na linguagem de 7 cordas. E aí, para fechar, arpejo de Sol 7. Depois salto para o Dó, para a tônica.
ok? Então, de novo. 1 e 2 e 1. Bom, é importante também a gente lembrar que, como eu já disse para você, só reforçando, que tem vários jeitos, tem várias escalas com relação ao acorde, né? Então a gente tem várias tonalidades, vários tipos de cadência em que a gente precisa saber isso antecipadamente, saber todos os arpejos, saber todas as escalas, certo? Para facilitar a nossa análise e para facilitar a nossa criação de baixarias também. E isso está tudo bem completo, bem mastigadinho no meu curso de violão de 7 cordas online. Mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse curso também. Mas agora vamos adiante. A gente tem agora o próximo aspecto da baixaria, que é a mudança do sentido, certo? Se a gente está no sentido ascendente ou no sentido descendente, enfim, isso é importante a gente analisar também. Então, vocês podem ver que ela tem primeiro um sentido descendente. Ela começa aqui, certo? Então, depois daqui, ela sobe, foi pro agudo de novo. Agora ela vai voltar pro grave até chegar no dó, certo? Então, outra coisa que a gente tem importante é o momento das trocas de sentido. É importante a gente analisar também que geralmente a troca de sentido acontece na hora da mudança de acorde, certo? Então, aqui, primeiro, a gente pode observar que a gente tem, a gente faz um cercamento da nota Si, que é a nota de Sol 7, né? A primeira nota de Sol 7. O cercamento é o Lá, que é uma nota antes, o Dó, que é uma nota depois, e depois a gente chega no Si, certo? Então, aqui no Si, até o Si a gente está, teoricamente, só descendo, só na descendente, né? Apesar desse cercamento. Aí depois, a gente, nessa nota, como que ela está vermelhinha para vocês, é a hora da troca do sentido. Então, agora o sentido mudou para o sentido ascendente. Certo? E ali, agora, na nota Sol, a gente troca de novo o sentido da frase para descendente. Ok? Outra coisa que a gente tem que analisar é a seguinte. A gente tem, na troca de acordes, uma condução de vozes super importante que acontece em diversas baixarias relacionadas à linguagem do violão de 7 cordas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem essa troca do Dó para o Si, né? Essa condução de vozes dentro da cadência harmônica é muito importante, né? Ela sai da sétima, que é essa nota aqui, Pá, o Dó, a sétima do 2, né? Que é o nosso Ré menor, dentro do campo harmônico, 2, a sétima do 2, para terça do quinto grau, certo? Do 5. Então, sai da sétima do 2 para a terça do 5. Né? O 2 é o Ré menor, o 5 é o Sol 7, a sétima do 2 é a nota Dó, dentro de Ré menor, e a terça do 5 é o Si, dentro de Sol 7. Então, essa condução de voz acontece muito, né? E bem na troca, na hora da gente trocar de acorde, essa voz, ela é ela fica explícita em várias baixarias. Então, nesse caso aqui, isso acontece também. Pá, rá, rá, ró, certo? Pá, ró, certo? Então é isso. Outra coisa que a gente tem que observar também, que é super importante, é o destino, é o lugar, o ponto onde a gente quer chegar a cada momento, certo? Então, de Ré menor para Sol 7, eu coloquei meu objetivo no Si. Então, eu criei alguma coisa misturando arpejos e escalas
com o objetivo de chegar no meu ponto final, que é o Si. Então eu posso criar. Certo? Certo? Tem diversas opções onde eu posso criar coisas que vão chegar nesse Si. Certo? Coloquei ele como meu ponto final. Vou usar aqueles recursos que a gente aprendeu agora há pouco, escalas cromáticas, diatônicas e arpejos, para chegar no Si. Depois, vou usar esses mesmos recursos para chegar no meu outro ponto final, que no caso aqui é o Dó. Certo? Poderia ser... Já sei que meu lugar onde eu quero chegar é o Dó, tenho que criar coisas usando aqueles recursos com o objetivo de chegar na nota Dó, certo? Então é isso. Super importante o objetivo, o lugar onde a gente quer chegar, certo? Então a gente vai pensar nas coisas, naqueles recursos, para chegar no ponto objetivo, certo? Então, outra coisa que é super importante também, que a gente tem que sempre prestar atenção, são uma coisa que eu chamo no meu curso de violão de 7 cordas de notas verdes. São as notinhas verdes, são as notas boas. E acontece muito, com grande frequência nas baixarias de 7 cordas, dessas notas boas, que eu chamo de notas verdes, estarem ou no tempo ou no contratempo, certo? Isso significa primeira semicolcheia ou terceira semicolcheia, certo? Se a gente analisar, tá, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, elas vão cair aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E o que são essas notas boas? São notas que fazem parte do arpejo do acorde. Então, a nota 2 e a 4 não tem importância se elas não caírem em notas do arpejo. Elas podem ser só notas da escala, ou notas da escala diatônica, ou notas da escala cromática, a segunda e a quarta. Mas a primeira e a terceira, se a gente conseguir fazer com que elas se encaixem sendo notas do arpejo, isso é super importante, vai deixar a nossa baixaria rica, né? Vai deixar ela com cara de uma baixaria bem executada. Nesse caso, a gente tem ali, nota verde, observem aí, o Lá, que está no primeiro contratempo, né? Teoricamente é a nossa terceira semicolcheia, como a gente falou lá no começo, né? Onde ela começa, pausa de colcheia, aí ela entra na terceira semicolcheia, certo? Depois a gente tem o Sol, que não faz mal não ser do arpejo. Depois a gente tem o Fá, que é do arpejo também, que é a terça menor. Depois a gente tem outra nota que não importa tanto, que é o Ré. E agora sim, no contratempo a gente tem o Lá, que é a nota do arpejo também. Depois a gente tem Dó, que teoricamente é uma nota que não importa tanto também. Aí aqui a gente tem o Si, nota super importante, que é a terça, né? Depois a gente tem lá o Si está no tempo, aí no contratempo a gente tem o Sol, aí depois no tempo de novo a gente tem o Fá, depois no contratempo de novo a gente tem o Si, e depois no tempo já do compasso seguinte a gente tem o Dó. Então, aqui a gente tem notas verdes. Lá, quinta de Ré menor, Fá, terça menor de Ré menor, Lá, quinta de Ré menor de novo, depois em cima do Sol 7 a gente tem terça maior, depois a gente tem tônica, depois a gente tem sétima, que é o Fá, depois a gente tem terça de Sol 7, que é o Si, e resolvendo no Dó, que é tônica de Dó maior. Bom, vou tocar a baixaria uma vez agora, tentando acentuar os tempos e contratempos para vocês perceberem as notas verdes, certo? 1 e 2 e 1. Certo? Então é isso. Agora a gente vai falar sobre as baixarias do Dino. Como a gente já falou antes, as baixarias do Dino que deram para os violonistas de 7 cordas a real base
de como se tocar, certo? A real influência, um jeito que virou padrão de se tocar, um jeito que virou referência, né? A linguagem tocada pelo Dino Sete Cordas de violão de sete, hoje em dia é a referência para todo mundo que quer tocar violão de sete cordas. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é tentar tirar aquilo que o Dino tocou, né? Tirar as gravações dele e escutar bastante, incansavelmente, tudo aquilo que ele tocou, para a gente assimilar cada vez mais a linguagem do violão de sete, ok? Então, primeiro eu separei para vocês aqui um trechinho do Sim, certo? Que eu vou tocar aqui para vocês e vou explicar um pouquinho de como ele pensou cada baixaria. Claro que ele pensava de um jeito, aquilo era fluente para ele, não era metódico, né? Fluía naturalmente, e hoje em dia a gente com conhecimentos teóricos pode analisar aquilo, né? Então, vamos lá. 1 e 2 e 1. Primeiro ele faz em cima do acorde de Sol maior, que é o primeiro compasso ali. Até aqui a gente tem no cercamento do Sol, né? Fá sustenido Lá, aí a gente cai no Sol e ele continua fazendo uma escala diatônica em cima de Sol jônio, que aliás é a tonalidade da música. Aqui um cromatismo até o Ré. E aí cai no Sol maior. Aí depois aqui ele brinca no Dó menor 6 com o arpejo de Dó menor 6, certo? Que é Dó, Mi bemol, que é a terça menor, Sol, que é a quinta, e Lá, a sexta, certo? Então ele fica em cima disso. Tem... certo? Só arpejo até aqui. Aí ele volta aqui no Ré, já em cima de Sol maior de novo, caindo na quinta, né? Aí depois disso ele usa uma escala diatônica. Até aqui tudo em cima de Sol jônio de novo, certo? Com a única alteração que é o Fá sustenido. Aí aqui ele usa de novo escala diatônica. Aí cai no Mi bemol, que é a terça de Dó menor 6, certo? Brinca de novo com um pouquinho de arpejo, né? Tocando aqui quinta, terça menor, tônica e sétima. Voltando, aqui ele usa essa terça de Dó e Mi bemol. Volta para o Sol. Aqui um cercamento em cima do Ré. Mi, Dó sustenido. Ok? Usando uma escala diatônica de novo, em cima de Sol maior. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Aqui ele mistura um pedacinho de arpejo com escala diatônica. Depois aqui ele usa aquela coisa que a gente já falou antes ali, a tônica indo para a sétima, então tem um pequeno cromatismo ali, certo?
certo? Aí chegamos no Sol 7 aqui com baixo em Fá. Agora chegamos em Dó maior. Agora ele usa uma escala diatônica. Um pedacinho de arpejo. Aqui escala diatônica de novo até o Sol. Na sextina. Agora cromatismo do Sol até o Mi menor. Ok? Então ficou assim. Depois aqui só acorde. Depois Lá menor também só acorde. De novo um cercamento em cima do Ré. Estamos em Ré com sétima, né? Ele toca Ré, Dó sustenido, depois Mi, e volta para o Ré. E aqui tem um cromatismo até o Si, que é a terça de Sol maior, que é onde se quer chegar. Certo? Assim chegamos no fim desse trecho. Aqui a gente falou sobre esse trechinho, né, dessa transcrição que eu fiz da gravação do Dina. Lá no curso online a gente tem isso muito mais completo. Eu falo de 2 transcrições e aí a gente analisa trecho a trecho com bastante detalhe, certo? Com bastante focando bastante em cada um dos trechinhos, certo? E isso é super importante, a gente pegar as gravações do Dino, cansar de escutar, tirar tudo aquilo e trazer para o nosso estudo do violão, certo? Agora eu vou dar minha última dica, que na minha opinião é a dica mais importante que eu posso passar para vocês. É um tipo de estudo que eu faço até hoje, até nos dias de hoje. Sempre quando eu pego o violão para tocar um pouco, para estudar, eu tento colocar esse tipo de exercício em prática, certo? Esse exercício consiste em passar para o máximo de tons que a gente conseguir cada uma das baixarias que a gente sabe, certo? Então você cria uma baixaria, depois disso passe ela para todos os tons que você puder. Se você tirou uma baixaria do Dino, por exemplo, passe para todos os tons que você puder. Se você tem uma transcrição de alguma coisa, de alguma partitura para 7 cordas, pegue cada uma das baixarias e vai passando para vários tons, certo? Para você conseguir fluência nisso, certo? No violão de 7 cordas, nosso objetivo é conseguir fluência. E quando você vai passando uma baixaria que você já sabe para vários dos tons, você vai automatizando sua mente a pensar de uma maneira muito mais rápida, certo? E isso vai te fazer evoluir muito, certo? Você vai conseguir pensar com muito mais rapidez. Por exemplo, sei lá, uma baixaria de Sol 7 para Dó. Aí você quer fazer isso de Lá 7 para Ré, certo? Você quer fazer de Ré 7 para Sol. Você vai pegando fluência e depois, no começo, você vai ter que fazer um cálculo ou outro e tal, mas depois você vai conseguir fazer isso com muito mais velocidade, certo? Com um pensamento muito mais rápido, mas para isso você tem que começar a exercitar esse tipo de coisa. Então eu preparei para vocês uma baixaria e eu transcrevi ela em vários tons para vocês, que vai chegar também naquele PDF que vem no nosso terceiro e último vídeo, certo? Então, vou tocar essa baixaria para vocês agora e espero que vocês possam depois aproveitar esse estudo e fazer isso com várias outras baixarias que vocês sabem. Peguem agora as coisas do Dino que a gente tocou, as baixarias do Dino, por exemplo, essa. Passa para lá e vai mudando isso de tom, certo? Até ficar fluente, ok? Então, a baixaria que eu tenho para passar para vocês é essa aqui, ó. Certo? A gente está em Sol 7, um cromatismo de Si até Sol. Depois uma escala diatônica em cima de Sol 7. Até a gente chegar em Dó, certo? Aí a gente passa isso para todos os tons. Então, eu deixei escrito aí para vocês. Sol 7 para Dó.
depois Lá bemol para Ré bemol, depois Lá7 para Ré, e assim vai. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E logo, logo vem mais vídeo. A gente vai conversar mais sobre violão de 7 cordas, sobre aprendizado de violão de 7 cordas. E eu vou falar um pouquinho mais do meu curso online para vocês também. Tá bom, gente? Então valeu. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Até já!